O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar abrir a CPI da Covid-19 no Senado. Bolsonaro acusou o ministro Luiz Roberto Barroso de fazer ativismo judicial e politicalha. O STF reagiu às declarações do chefe do Executivo. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A decisão do ministro Barroso atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. Eles questionaram a demora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, em autorizar o pedido de abertura da investigação, que foi apresentado há mais de 60 dias. O ministro destacou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que os requisitos básicos forem preenchidos, como assinaturas suficientes, fato determinado e tempo de duração da comissão. Ao todo, 31 senadores assinaram o pedido de criação da CPI, mais que os 27 exigidos pelo regimento. O objetivo é investigar as ações e possíveis omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Segundo Barroso, não cabe possibilidade de análise de conveniência política por parte da presidência do Senado. O foco da comissão será a gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, principalmente na crise da falta de oxigênio no Amazonas no começo do ano. Foi durante sua passagem pelo ministério que o país se tornou epicentro da doença no mundo. O general Pazuello também é investigado sobre isso na esfera criminal desde que deixou a pasta em 23 de março. Barroso justificou a concessão da liminar com urgência em razão do agravamento da crise sanitária, que, nas palavras dele, está em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. O ministro submeteu a liminar ao plenário virtual da Corte, que será analisada pelos demais integrantes a partir de 16 de abril. O presidente do Senado disse que decisão judicial se cumpre, mas não escondeu a insatisfação com a medida que classificou como equivocada. Segundo ele, a comissão poderá ser usada como palanque político para as eleições de 2022. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. Há hoje no Brasil a necessidade de um juízo de conveniência e de oportunidade sobre CPI. É evidente que há esse juízo de oportunidade e de conveniência de uma CPI nesse momento histórico do Brasil. Não é a primeira vez que o STF determina a instauração de CPI. Na decisão, Barroso lembrou 3 situações semelhantes. Em 2005, o Supremo mandou instaurar a CPI dos bingos. Em 2007, a do apagão aéreo. E em 2014, a da Petrobras. Apesar dos precedentes em outros governos, o presidente Jair Bolsonaro acusou Barroso de fazer politicalha e cobrou a abertura de processos de impeachment contra ministros da Corte. A declaração foi dada a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada e foi transmitida por um site aliado ao governo. Uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Viveu num momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Após as declarações, o Supremo reagiu e divulgou uma nota, afirmando que os ministros tomam decisões conforme a Constituição e as leis. A Corte disse que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça no país.